Pessoal, muito boa noite. Quem quiser ligar a câmera fica à vontade, tá? Quem quiser interagir com a gente ao longo desse papo, a gente tem aqui um chat, né? Um bate-papo que vocês podem escrever. A gente vai ter um momento aí também para tirar dúvidas, para bater um papo e conversar também. Então, quem quiser abrir o microfone ao longo dessa live, fica à vontade também. Muito legal ver tantas e tantas pessoas entrando, todo mês é um bate-papo super rico que a gente faz por aqui. Bruno, estou te vendo aí, muito boa noite, Bruno Carras. A Andrea também, muito boa noite, seja muito bem-vinda. A gente só está deixando aqui as pessoas conectarem, tá? Então, a gente deixa sempre uns minutinhos aqui antes de iniciar. O Luiz também entrou agora com a câmera está um pouco para cima, Luiz, mas muito boa noite, seja muito bem-vindo também. O Felipe já esteve presente aqui num papo anterior, muito bom te ver aqui de novo, Felipe. Seja muito bem-vindo. Ana, você vai me avisando aqui, está liberando. Por enquanto, está liberado todo mundo. Beleza, Rafa, muito boa noite. Marcos, muito bom ver todo mundo por aqui. Vamos só dar mais um minutinho aqui e aí a gente começa o nosso papo de hoje. José, Obrigado. muito boa noite. Muito bom te ver por aqui também. Lembrando que vocês podem liberar a câmera, tá? Não tem restrição. E quando vocês quiserem falar, pode utilizar o chat aqui que o José e o Marcos já estão usando. E também a gente vai sempre destinar um tempinho aqui para a gente bater um papo também. A Lisiane está aqui na conversa, ou Ana? Acabou de entrar. Perfeito, muito bom. Muito bom. É que eu não estou vendo aqui na tela. Nádia, o que você acha da gente dar início aqui ao nosso papo? Chegou a Lisiane, muito boa noite. Boa noite. Podemos começar, já está todo mundo. Boa. Então, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Christian, mais carinhosamente conhecido aqui no Brasil como Clica. Eu sou dinamarquês, brasileiro, estou no Brasil há 12 anos. Eu me tornei vegano em 2017, quando eu descobri que eu ia ser pai. Hoje eu tenho uma família linda, eu tenho 2 filhos, uma filhinha de 4 anos e um filho de 1 ano e meio. Eu moro em Santos, onde eu estou morando nesses últimos 12 anos, desde que eu cheguei aqui no Brasil. E o veganismo, né, começou a entrar na minha vida, então, em 2017, quando eu transitei para o veganismo, quando eu resolvi, né, fazer algumas mudanças de estilo de vida, de comportamento. E aí, assim, como um bom empreendedor, comecei a olhar para esse mercado. Eu venho do mercado digital, então eu empreendi com tecnologia, cofundei um aplicativo que eu fui CEO durante 5 anos, a gente pegou a escala global, conseguimos levar o nosso negócio para 150 e poucos países. E em 2017, quando eu me tornei vegano, começando a olhar para esse mercado, eu falei, olha, eu quero fazer algo lá na frente que vai me dar uma possibilidade de atuar nesse mercado também. E aí veio uma ideia de criar um portal de conteúdo focado principalmente no mercado e nos negócios veganos. Eu tive a sorte de conhecer a minha cofundadora, a Nádia, que é a nossa COO, que está aqui com a gente hoje no call. Em 2018, a gente lançou o Vegan Business como uma plataforma de conteúdo para falar do mercado vegano, para falar do que está se mexendo nesse mercado, principalmente olhando para o Venture Capital, né, para os fundos de capital de risco e para startups que atuam nesse mercado plant-based, né? Então, isso foi acontecendo. A gente lançou o Vegan Business, então, em dezembro de 2018, e desde então veio se construindo uma comunidade de pessoas interessadas no mercado plant-based, né? Então, hoje são mais 70 mil leitores mensais que acompanham as notícias pelo Vegan Business. E do outro lado também, além das pessoas que acompanham as nossas notícias, a gente tem aí muitas pessoas também do mercado vegano, do mercado plant-based, que acompanha, né, tem um dedo aí no pulso do que está acontecendo nesse mercado. E isso foi gerando para mim, para a Nádia, um relacionamento muito amplo nesse ecossistema de empreendedores e um contato mais próximo com a indústria, né? Em 2020, recebi um convite de um capital de risco britânico chamado VEC Capital para assumir a parte de deal flow aqui no Brasil. Então, eu comecei a ter ainda mais contato
com empreendedores e startups e negócios veganos. Comecei também a investir por conta própria como investidor anjo nesse mercado, inclusive reescrevi minha tese de investimento anjo para focar 100% no mercado plant-based. Então, hoje eu tenho 5 empresas em portfólio como investidor anjo. Em breve terei 6 empresas em portfólio, porque a gente está lançando a nossa próxima captação da plataforma agora na semana que vem. A Lisiane, inclusive, que está aqui hoje, vai falar um pouco mais. Ela é fundadora do negócio que a gente vai apresentar. Então, eu fui me relacionando com muitos empreendedores e eu, a Nádia e o Grant, nosso cofundador, ele é nova-iorquino, vem também do mercado digital. A gente tivemos a ideia, no final do ano retrasado, de transformar o Vegan Business numa plataforma de equity crowdfunding e facilitar, na verdade, gerar a oportunidade para as pessoas poderem co-investir com a gente nas empresas que a gente queria apoiar. Em janeiro do ano passado, a gente começou o processo de registro pela CVM. Esse é um processo relativamente demorado, com o apoio do Heitor, que está aqui no call também, de toda a equipe da FCM Law, que é nosso escritório, nosso time jurídico. A gente conseguiu ter aprovação em outubro do ano passado e desde outubro o Vegan Business se transformou de uma plataforma de conteúdo para se tornar a primeira plataforma de equity crowdfunding, ou seja, investimento participativo, não só no Brasil, mas no mundo, aprovado pela CVM para poder operar e intermediar investimentos em negócios plant-based. A nossa tese, ela vai além de simplesmente intermediar, né? Não somos apenas um broker, a gente tem a plataforma, a tecnologia que gera a possibilidade do investimento. Então, através de 4 cliques, você pode se tornar, né, investidor numa empresa. Então, a gente tem toda a estrutura tecnológica para conectar investidor com empreendedor, mas, além disso, a gente também co-investe em todos os negócios que entram pela nossa plataforma. Eu acho que esse é o nosso principal diferencial, na verdade. Existem inúmeras plataformas de equity crowdfunding hoje em dia, né? A nossa é focado nesse mercado, mas pouquíssimas plataformas que tem no Brasil, e eu não conheço nenhuma lá fora, que de fato co-investe nos deals que distribui pela plataforma. A gente passa essas empresas por uma curadoria, né? A gente faz uma análise, primeiro uma pré-análise das empresas que têm interesse em captar com a gente, depois a gente entra numa diligência mais profunda, tanto na parte do negócio quanto na parte jurídica. O Heitor vai falar um pouco mais disso hoje, e após a nossa aprovação, né, do nosso comitê de investimentos, que tem aí um grupo seleto de investidores que participam, e passou e quando eles passam pela nossa diligência jurídica, a gente de fato passa para a nossa comunidade poder co-investir junto com a gente, tá? Eu invisto na pessoa física também em todas as rodadas que acabam entrando pela nossa plataforma. Eu posso dizer aqui que todo o nosso time fundador investiu em todas as rodadas que aconteceu até então. Então, em janeiro, tivemos a primeira rodada de investimento da Chameleon Sun, que é uma marca de 2 ex-executivos da Nike que captaram R$500 mil pela plataforma. É uma marca de protetor solar focado no mercado esportivo, uma marca super eco-friendly, reef safe. É uma marca que não tem nada de componentes químicos, então ela não agride nem o oceano, a vida marinha, nem a pele. Em fevereiro, apoiamos a Purifica, que é uma marca de leite vegetal do Rio de Janeiro, parceiro do Le Cordon Bleu, uma marca muito, muito legal, que não usa nada além de fruto e água na composição. Apoiamos eles com a rodada de 375 mil. Então, nós, né, a nossa família, a nossa comunidade de investidores, de fundadores do Vegan Business, e aí eu posso falar até o Heitor e o time da FCM Law, nossos advogados, acabaram co-investindo também nas 2 rodadas. Já tem uma pré-reserva para eles investirem agora também na Novak, a nossa terceira rodada. Então, isso é muito legal, porque a gente acaba co-investindo e também tendo um pouco mais skin in the game, né? A gente acaba se tornando investidores mais hands-on, né? A gente busca apoiar de fato as empresas que vão captar com a gente, apoiar no sentido de trazer o capital, de olhar para o BP, olhar para o planejamento estratégico,
ajudar a fundadora, o fundador, o time de fundadores a criar o plano mais assertivo para o crescimento e também vamos apoiar esses fundadores em outras rodadas de capital a levantar mais dinheiro caso precise, tá? Então, a gente tem de fato uma tese que é extremamente ativa, extremamente hands-on e que faz com que a gente está muito próximo desses investidores. Isso também do lado do investidor, né, gera uma certa segurança, porque apesar da gente estar falando em negócios novos, né, investimento de alto risco e possível alto retorno, a gente também está tendo um time de pessoas que estão engajados na missão de fazer aquela empresa dar certo, né? Então, vira-se um ecossistema de apoio a esse mercado, apoio aos negócios plant-based e, obviamente, a gente também acaba conseguindo apoiar com a parte de distribuição, de marketing através da nossa própria plataforma, conexão com investidores estratégicos. Então, um bom exemplo é na rodada da Chameleon Sun, tivemos 2 surfistas profissionais entrando na rodada. Na Purifica, tivemos 5 influenciadores entrando também na rodada. Segunda-feira, na rodada da Nová, um dos maiores influenciadores do mercado vegano já comprometeu, já disse que vai também co-investir com a gente. Então, a gente, além de trazer conhecimento e capital, a gente também consegue trazer, de certa maneira, uma distribuição para com que essas empresas ganhem mais capilaridade, que consigam crescer mais nesse mercado. Muito bom, eu vi que a gente tá chegando cada vez mais gente, né, Ana? Você está liberando aí a todo vapor. Muito boa noite a todos. Só para a gente deixar claro aqui, hoje a gente vai falar um pouco do funcionamento, né, de como funciona, de fato, o investimento em negócios plant-based e veganos através da nossa plataforma Vegan Business. O Heitor vai explicar um pouco sobre a questão contratual e a Nádia vai finalizar falando um pouco também da nossa plataforma. E aí a gente vai deixar um tempinho para a Lisiane, que é a fundadora da Nová, se apresentar. A Nová é a próxima empresa que vai captar investimento pela Vegan Business. E, por fim, abrir aqui para algumas perguntas que vocês podem ter, tá? Heitor, muito boa noite. Você tá aí na linha? Boa noite, Crica. Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Como o Crica bem falou, a gente está na comunidade, né? Eu participei de todas as rodadas também, enfim, na verdade, eu acompanho a plataforma desde a ideação do Crica e é muito legal ver essa comunidade sendo criada e desenvolvida e realmente a gente gerando impacto, né? De forma concreta, muito bacana. Mas eu gostaria de começar explicando um pouco o que é Equity Crowdfunding. Eu acho legal a gente fala muito do Equity Crowdfunding da plataforma, mas é bom traduzir para o pessoal. Basicamente, pessoal, o Equity Crowdfunding parte da premissa de que você tem uma plataforma no site, né, fazendo a intermediação da transação, da operação de captação, conectando com uma empresa que quer captar, uma emissora. Então, o Equity Crowdfunding veio no Brasil para regular essa relação. Eu tenho uma plataforma que faz essa seleção, ela verifica se a empresa está apta, né, a cumprir todos os requisitos da lei, da gestão CVM, para estar apta a fazer uma captação pública. E estando apta, ela conecta com investidores. Então, disso que a gente está falando. E como é que ela conecta? Como é que se dá o investimento, né? O investimento se dá através de um título de dívida, tá? Ou seja, a plataforma emite um título de dívida, o nome da emissora. E por que título de dívida? Porque protege mais o investidor. O investidor, para fins legais, ele se torna um credor da emissora, da empresa que está captando. Ele não tem o risco do negócio. O risco dele, claro, como investimento de alto risco, como o Crica bem colocou, é de perder o dinheiro, mas para aí. Tá? Não tem o risco de você ter o patrimônio pessoal afetado por essa operação. Então, é um investimento que é feito, né, pensando muito em proteger o investidor, por outro lado, também trazer para a plataforma, para a emissora, para a empresa que está captando, uma segurança de ter um capital também ali, acesso ao capital estratégico, com uma pulverização grande, o que é positivo, porque você aumenta a rede de conexão, né? Então, todo investidor vira quase que embaixador da marca, que é muito legal no modelo de Equity Crowdfunding, outra vantagem, mas sem que tenha o risco ali desse investidor também ficar atrapalhando o fundador, pedindo informações diretas, pedindo dados, porque tem todo um canal, fluxo de comunicação já pré-estabelecido. Então, basicamente, um resumo da triangulação é esse. Eu acho que, para quem não conhece, né, a modalidade de investimento anjo, vale explicar que essa modalidade de investimento via mútuo conversível, né, o Convertible Note, ele foi criado nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Ele se iniciou no Vale do Silício com a onda, né, e o crescimento das startups, exatamente para proteger
o investidor minoritário, né, que o famoso investidor anjo, né? O investidor anjo, ele tem que ser um anjo na vida do empreendedor. Muitas vezes ele entra com capital, ele pega uma pequena parcela, uma pequena participação daquela empresa, mas o capital que ele traz faz muito diferença. E além desse capital, né, muitas vezes ele traz o smart money, né? No nosso caso, o smart money, ele vem através da nossa mentoria, nosso apoio, nosso advisory do Vegan Business e também na rede de embaixadores que é criado na hora que essas pessoas investem numa determinada empresa, né? Então, você passa a consumir os produtos, falar dos produtos para os seus amigos, tentar abrir canais, né, de venda, apoiar a empresa a entrar em novos ambientes. Então, você se torna não só sócio, mas embaixador. E imagina quando uma empresa tem 100, 200 investidores, né, minoritários, todos buscando o bem da empresa, né? Então, esse é o conceito do investidor anjo, apoiar o máximo possível o fundador e não ter o risco sobre o negócio. Então, se a determinada empresa quebra, gera uma ação trabalhista, se o fundador, por acaso, foge e vai até Hawaii com todo o dinheiro e deixa a dívida trabalhista e um rombo aí na empresa, nós, como investidores anjos, a gente não participa desse risco, né? O nosso risco, de fato, é o nosso dinheiro. E o nosso risco, né, esse dinheiro, a gente passou essa empresa já por uma diligência bastante extensa, bastante criteriosa, para a gente assegurar que, dentro das opções que a gente tem, aquelas empresas que a gente está ofertando pela plataforma são, de fato, aquelas que a gente mais acredita conseguirem escalar, né? Falando um pouco dessa nossa tese, né? A nossa tese, ela olha, em primeiro lugar, antes de mais nada, e vocês podem ler toda a literatura de investimento anjo, antes de mais nada, o primeiro lugar é a pessoa que está por trás da empresa, tá? A pessoa ou as pessoas, né? Então, a gente olha para o time fundador, a gente olha para produto, qual é o produto, né? Quanto esse mercado desse produto está crescendo, né? Existe uma possibilidade de estar muito cedo, mas ter um grande crescimento dessa categoria ao longo dos próximos anos. Hoje vocês vão conhecer uma categoria, né? Eu já vou dar um spoiler aqui, mas a gente vai lançar a rodada da Nová, que é uma empresa de queijo vegetal. Se a gente olhar internacionalmente para a categoria de queijo vegetal, né? Ela atende, né? No nosso caso, não só o vegano, né? E um grupo de vegetarianos, mas também atende os mais de 50 milhões de brasileiros que sofrem de intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. E no caso da Nová, também os 2 milhões de brasileiros que são celíacos, né? Ou têm alguma intolerância ao glúten. Então, a gente está falando de um mercado que tem aí pelo menos 90 milhões de pessoas no Brasil, num país de 200 e poucos milhões de pessoas, de uma categoria que está só crescendo, né? O mercado de free from, que são esse tipo de produto, está estimado em alcançar pelo menos 2,5 bi em faturamento esse ano, tá? Então, e ainda assim a gente vê um mercado que você hoje vai no supermercado, você não encontra muitas opções e muitas vezes você nem encontra uma opção. Isso é o melhor momento para a gente, tá? A gente tem uma demanda crescente, a gente tem um produto de altíssima qualidade, com uma fundadora, com uma visão forte de médio e longo prazo, né? Então, isso a gente olha, então, produto, categoria de produto, possibilidade de escala e por fim, né, olhamos também o cenário de competição no mercado e o cenário internacional também conforme investimento na categoria. Então, o mercado de queijo vegetal lá fora, a gente tem a Miocos, que captou 60 milhões de dólares no ano passado, a Perfect Day, que captou 350 milhões, a gente tem a Follow Your Heart, que foi uma pioneira nesse mercado plant-based, queijos plant-based. Ano passado foi vendida para a Danone. E no Brasil, a gente tem 2 competidores que estão também em nível industrial, conseguiram captar acima de 10 milhões de reais. Então, é um mercado que está se formando, é um mercado que tem uma categoria de venture capital olhando e a indústria vai precisar consolidar esse mercado em determinado momento, tá? Então, existe uma possibilidade de uma saída no médio e longo prazo para uma marca como a Nová, integrar de um portfólio maior, de uma indústria, né, um conglomero maior. Então, tudo isso são fatores, né? E aí, como bem o Heitor falou, do outro lado, né? Para o empreendedor, o mútuo conversível ele é ideal porque
aquele investidor ele não tem veto e nem voto, né? Ele entra para apoiar e não para atrapalhar, né? Nossa missão é, de fato, apoiar a empresa, né? Então, tudo que acontece via o Vegan Business é em pró das empresas. A gente tem o olhar do empreendedor, mas também sempre temos o olhar de vocês, investidores, né? Buscando investir naquelas empresas, porque, de um lado, a gente tem que certificar que o fundador está, né, fazendo o seu melhor trabalho, a gente tem que apoiar com ferramentas, com recurso, para com que o fundador ou fundadora possa fazer isso. E do outro lado, a gente também assegurar que a gente está investindo num valuation saudável, né, numa valorização da empresa saudável, que a gente não estica demais o valuation para prejudicar o fundador e os investidores lá na frente. Então, todas as oportunidades que a gente vai ver no Vegan Business são oportunidades que a gente chama de early stage, né? Nesse ano, de empresas que estão começando, já tem tração e faturamento. A Lizzie quase quebrou aí o faturamento de 50 mil no mês passado, né? Então, a gente está quase quebrando, chegando aí no faturamento mês 50 mil. E a gente tem desde empresas faturando 20, 30, 50, 100 mil no mês, até, por exemplo, a Nová, que agora está chegando nos 50 mil de faturamento mensal. A ideia com essa rodada é que ela prova que ela consiga levar isso, quebrar a barreira do 1 milhão faturado no ano, para a gente apoiar a Lizzie a, de fato, aí sair para uma rodada possivelmente de Venture Capital, uma rodada bem mais robusta, mas esse é o primeiro passo, né? O passo A para o passo B. Nádia, está aí na linha? Muito boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí. E aproveitando aqui a fala do Cri, que eu acho importante, né, a gente reafirmar que quando a gente foca no crescimento do negócio, a gente está focando no benefício para todos. Nós, como investidores, somos beneficiados e o empreendedor também, muito mais, é beneficiado pelo crescimento do negócio. Então, dentro do Vegan Business, né, uma das nossas maiores metas é fazer os negócios darem certo. Por isso que, paralelamente ao trabalho que a gente faz da plataforma de investimento, tem todo um trabalho junto com os empreendedores para fazer o negócio crescer e para apoiar esses empreendedores em tudo que eles precisam para que isso aconteça. Perfeito. E Nádia, entrou até uma pergunta aqui que é da Mônica. Oi, Mônica Machado, muito boa noite. De como de fato funcionam os investimentos, né? Era exatamente por isso que eu te chamei aqui na linha. A Nádia, ela é minha cofundadora. A Nádia, ela é CEO, ela cuida de toda a parte operacional do nosso negócio. E, Nádia, se você puder explicar, né, para todo mundo que está aqui, chegamos em 50 pessoas, hein? Muito legal ver tantas pessoas de novo. Nádia, como que funciona de fato o investimento? Então, segunda-feira vamos abrir a rodada. O que acontece e como que eu, investidor, posso participar dessa rodada? Beleza. Bom, é importante a gente reafirmar aqui, né? Como o Heitor já falou, acontece um processo aí antes da gente colocar a rodada no ar, né? A gente faz uma seleção dessas empresas, é feita ali uma análise do potencial e da exponencialidade do negócio, e depois a gente faz também uma due diligence bem rigorosa junto com o pessoal da FCM. A gente analisa ali aspectos financeiros, contábeis, fiscais, societários e jurídicos. E aí, só quando a empresa está redondinha, é aprovada nesse processo, a gente vai preparar a oferta para ela ser publicada na plataforma e vocês terem acesso. Então, quando a rodada é aberta, vocês vão receber aí um e-mail dessa comunicação, que a rodada vai ser aberta, geralmente na segunda-feira, às 10 da manhã. Então, na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, a rodada da Nová é aberta. Dizendo que isso acontece para quem está inscrito na comunidade de investidores. Ana, você coloca aqui no nosso chat, por favor. É muito importante dizer isso, né? Isso. E para quem já é inscrito e já está aqui, já está sabendo, não quer ficar olhando, monitorando e-mail, é possível entrar lá pelo nosso site também, fazer o cadastro, se já for cadastrado, fazer o login e vai estar disponível a oferta. É importante a gente falar também que as ofertas elas ficam disponíveis por um tempo limitado, que a gente não sabe antecipar qual tempo será, que é o tempo até atingir o valor meta de investimento.
Então, por isso, é bom se registrar na nossa lista de investidores, porque sempre que a gente lança uma oferta, a gente comunica para quem é cadastrado na nossa lista. Com preferência, né? Então, quem é de fato parte da nossa comunidade de investidores recebe o primeiro aviso sobre a rodada. Isso, e aí você vai ter a preferência para entrar e fazer sua reserva e o seu investimento. Tudo através desse link que a gente envia por e-mail. E aí, como eu falei, se for o primeiro acesso, você faz o cadastro, confirma o cadastro, e aí depois você vai ter disponível lá na plataforma o material da oferta, que tem todas as informações sobre a empresa, tem uma apresentação e os documentos, né? Tanto da empresa como o contrato social, demonstrativos contábeis, as projeções financeiras, os documentos de regularidade fiscal, trabalhista, dentre outros. Tudo lá disponível, quanto também a documentação dos sócios, mini currículo, as certidões negativas, para vocês conseguirem avaliar também, mesmo sabendo que a gente já avaliou tudo antecipadamente. Lá também vai ficar disponível os termos do investimento, né, o contrato de investimento que vocês fazem adesão através da plataforma na íntegra, para que vocês possam ler antes de fazer a adesão à reserva. Feito isso, o investimento em si é muito simples. Em poucos cliques, você coloca ali os seus dados, o valor, clica para assinar, né, o documento, a assinatura é feita digitalmente e está feita a reserva de investimento. Vai para uma página que você vai ter ali os dados da conta para fazer um TED ou um Pix. Pagou, tem como na própria plataforma você direcionar ali para agilizar a análise do pagamento e ele ser efetivado de forma um pouco mais rápida. Por que que isso acontece? Porque os investimentos são por ordem de chegada. Quem chegou primeiro, reservou e pagou, tem preferência. Isso porque quando a captação atinge o valor-alvo, né, que é o montante total, a meta de captação, todo mundo que chegar depois entra numa lista de espera. E mesmo quem está na lista de espera, é interessante reservar, fazer o pagamento, porque se alguém que estava reservado não pagou, você pode entrar nessa rodada. Isso aconteceu já nas 2 rodadas anteriores. Na última aconteceu com muita gente ficou na lista de espera e entrou, porque já tinha feito a reserva e também o pagamento. Outra coisa que é importante falar é que todo o dinheiro que é investido, ele fica, enquanto a rodada está aberta, ele fica numa conta de pagamento até o momento da conclusão da oferta. Só quando a oferta é concluída que o dinheiro é transferido para a conta da empresa, ele vai direto, não passa, né, não é intermediado pelo Vegan Business. E se houver algum problema ou cancelamento da oferta, alguma falha, todo o valor investido, ele é devolvido aos investidores na mesma conta utilizada para realizar o pagamento. Isso acontece em média 2 dias, mas o prazo é até 3 dias. E fez o investimento, pagou, tá tudo certo. Quando a gente encerra, né, atingiu o limite de investimento e encerrou a rodada, a gente faz ali o processo de conciliação, fecha a rodada, conclui tudo que é necessário de burocrático, e aí vocês vão receber por e-mail um pacote de documentos, que vai ter a nota de negociação e o contrato que vocês assinaram digitalmente. Depois disso, a gente marca um call para vocês interagirem com os outros investidores da rodada e principalmente com os empreendedores ali, os founders, para vocês terem esse acesso mais próximo. E depois disso, a empresa também tem a obrigação de reportar relatórios trimestrais dentro da própria plataforma. Tem uma área de governança onde eles carregam os relatórios trimestrais e vocês podem acompanhar o andamento dos planos, da implantação dos planos e do uso dos recursos dessa rodada de investimento. Por último, se na hora que vocês estiverem acessando, tiver qualquer problema, alguma dificuldade,
É só entrar em contato. Eu e Krika, a gente fica sempre disponível, principalmente nos primeiros dias quando abre, que tem bastante movimentação, para apoiar quem quiser, quem precisar, a fazer a reserva e o investimento. Ótimo. Vale dizer, né, que pela regra da CVM, né, tem algumas regras de aporte máximo, né, que a CVM criou para proteger os investidores, né, anjos e os investidores minoritários. Então, você pode investir, caso você tenha uma renda inferior a R$100 mil por mês, você pode investir até R$10 mil por ano via equity crowdfunding. E caso a sua receita é maior de R$100 mil por ano, você pode investir até 10% da sua receita bruta anual em plataforma, via plataforma em equity crowdfunding, tá? Então, supondo que você tenha aí uma receita anual de 500 mil por ano, você pode investir até 50 mil por ano via plataforma. Tem um outro tipo de investidor que, pela CVM, é caracterizado como investidor qualificado, é aquele investidor que tem acima de R$1 milhão investido em investimentos financeiros. Aquele investidor não tem limite para investimento, tá? Então, a CVM, Heitor, você pode até falar, né? A CVM criou isso para proteger os investidores? O objetivo é que, como o mercado ainda está em fase de amadurecimento, né, no Brasil principalmente, a gente ainda está, enfim, testando os limites, né, e até está discutindo até aumentar esses limites de valores, tanto de captação, que hoje são 5 milhões por ano da empresa emissora, quanto investimento inicial do investidor, muito mais para que haja uma conscientização, que haja um filtro, né? Que os investidores parem e pensem e não comprometam de forma arriscada o seu patrimônio pessoal. Então, ou seja, que ele não aloque muito capital que ele precise para uma emergência, para uma eventualidade. Então, é um mecanismo ali de proteção, né, para a educação financeira do investidor. E é super legal isso, porque a gente teve na primeira rodada, né, da Chameleon Sun, a gente teve um investidor que colocou a menor verba, né? Vale dizer que a nossa menor verba, o investimento mínimo é R$1.000. Então, a gente teve alguns investidores colocando R$1.000 e tivemos um investidor que colocou o maior ticket, já um venture capitalist com mais experiência, ele colocou R$130 mil na rodada. Da mesma maneira, na rodada da Purifica, o menor investidor colocou R$1.000, vários tickets aí de R$1.000, a gente teve 55 investidores na rodada, e o principal ticket naquela rodada foi de R$50 mil de um executivo da indústria, né? Veio do GPA, hoje está em outro negócio, mas acreditou muito na marca e é consumidor e fã, inclusive, da marca. Então, isso é um ponto importante. Aí a Mônica, ela perguntou se algumas dessas empresas já gerou retorno para os investidores, como estão sendo o resultado, tá? Mônica, a gente começou, então, a plataforma em janeiro desse ano, tá? A gente teve 2 rodadas, uma de R$500 mil da Chameleon Sun e outra da Purifica. Então, foram 2 meses, né, desde de janeiro, que a gente começou, de fato, final de janeiro, a lançar as rodadas. Mas eu acho que é uma ótima pergunta que você faz, porque como o investidor anjo tem retorno sobre o seu investimento, tá? A gente está, como investidor anjo, né, apostando no sucesso futuro daquela empresa. Inclusive, por isso que a gente faz um investimento via um mútuo, que ele tem alguns gatilhos de conversão. Um dos gatilhos de conversão é uma venda da companhia, tá? Se a empresa é vendida, você tem aí o valor que você emitiu, que você investiu no seu título, e o valor final da empresa, e vai ter um múltiplo X em cima desse valor. Tem um segundo gatilho, que é o gatilho que acontece muitas vezes numa reestruturação societária em rodadas futuras. A gente chama normalmente essas rodadas de série A, série B, série C e etc. Então, numa rodada série A, série B, pode ser que tenha um fundo de capital de risco que quer, por alguma questão de saúde, saúde empresarial, rebalancear o capital social e comprar o seu título. Então, você pode ter investido 10 mil e daqui 2 anos, quando a empresa passa por uma série A, chega um fundo e te oferece comprar aquele título por 40, 50, 100 mil reais. Naquele momento, você tem a opção de vender ou não vender, tá? A gente sempre tem que vender. Se a fundadora, né, se o time fundador vende a maioria das cotas para uma outra empresa, a gente vai dragar, né? A gente tem as cláusulas de drag along e tag along. Mas caso
chegue numa rodada futura e você não quer vender, você também tem esse direito como investidor, tá? E aí tem o terceiro gatilho, que é o gatilho de tempo. No nosso caso, 5 anos. Em 5 anos, caso não houve, né, um grande evento de investimento ou uma saída da empresa, a empresa tem que se transformar numa SA e convidar os mutuantes, né, os investidores, para fazer parte do capital social. Naquele momento, a gente pode, como investidor, optar por entrar na empresa, por fazer para realizar essa, né, mudança de sair de ser de ter um título de dívida e de fato fazer parte do capital social, ou não. Se a gente optar por não, a gente perde o nosso investimento. E aí você pode me perguntar, mas por que eu não entraria numa empresa se eu posso converter? Vamos supor que você investiu R$1.000 numa empresa que naquela época faturava R$400 mil, mas tinha uma perspectiva, um prospecto aí de querer crescer pelo menos 100 vezes e chegar em 5 anos em 40 milhões faturado. E daqui 5 anos, a empresa não fatura mais 400 mil, mas ela fatura 1 milhão por ano, não tem distribuição de lucro, não conseguiu performar da maneira esperada, o seu R$1.000 representa 0,tralalá% daquela empresa. Pode ser que você não quer entrar no capital social, né? De fato, entrar no CNPJ com uma cota minoritária que não vai fazer nenhuma mudança na sua vida, de uma empresa que não está crescendo ou que não tem expectativa de distribuição de lucro, tá? Então, aquele é o seu momento para optar ou não por entrar no capital social. Quando é legal entrar no capital social? Poxa, a empresa está crescendo, está tendo um volume cada vez mais expressivo de faturamento, está tendo um momento bom, tem uma possibilidade ainda maior de crescimento ou de saída, talvez não no período, né, que foi até os 5 anos, mas talvez daqui 2, 3, 4 anos daqui, ela de fato tem um potencial de fazer uma saída, aí sim é legal você entrar, ou mesmo a empresa que está super performando, começa a ter distribuição de lucro, você pode participar dessa distribuição. Eu, como investidor, tá? Eu já vivenciei um pouco de tudo. Eu já investi em empresa que me deu um retorno de um múltiplo muito acima do que eu já vi no mercado financeiro, tá? Com pequeno investimento, já tive alguns retornos bem expressivos, né? Que é de fato quando a empresa dá muito certo. Eu tive um caso que eu investi numa empresa quase na concepção dela, e eu saí, inclusive, antes de uma Série A, saí numa rodada seed com múltiplo de 50. Então, existe um potencial de um ganho grande, mas a gente tem que lembrar sempre que a gente está investindo em negócios iniciais, então o risco é grande, tá? Sempre risco anda junto com retorno, né? Então, isso de fato, a possibilidade de ser um investidor anjo. Então, a expectativa de retorno não é aquela expectativa a curto prazo, você não tem liquidez sobre o seu investimento. Desculpa, pessoal. Heitor, você pode até falar, né? Você pode vender seu título a qualquer momento, mas não tem um mercado estabelecido ainda para isso. Bem colocado, Krika. A circulação do título, né, ela é bem facilitada, então, basicamente, basta você comunicar na plataforma que achou um comprador para o título e, claro, fazer a sessão ali, formalizar a sessão. Então, não há, por exemplo, que é muito comum em empresa tradicional, observar o dia de preferência dos fundadores, etc. Não. Achou um comprador, você pode ter o título à vontade. Primeiro ponto. E segundo, o que o Krika falou do mercado secundário, até tem uma discussão na CVM, alguns testes para regular o mercado secundário, ou seja, ter uma plataforma para conseguir negociar de forma mais organizada esses títulos entre investidores, mas isso hoje ainda não é uma realidade. É um projeto, tem sido discutido. Nossa expectativa é que isso comece a entrar em operação entre o final desse ano e o ano que vem, mas ainda não é uma certeza. Então, quando tiver, vai ser realmente muito interessante para dar mais liquidez para o mercado. Exato. Santana, que bom te ver por aqui. Eu tenho um amigo aqui de longa data que está perguntando várias coisas, respondendo aqui rapidamente, por que não criar um fundo, tá? Para cada investimento? Para você, de fato, poder entrar direto como mutuante, tá, Santana? Se a gente criar uma estrutura de fundo, vai ter FII de administração, vai ter um custo relacionado àquele fundo que acaba se tornando inviável para toda a operação, ao menos que seja uma operação de uma captação muito maior. Aqui no caso da Nová, a gente está falando de uma captação seed, né? Uma rodada pré-seed, é a primeira captação da Lisiane, tá? Então a empresa nunca abriu capital para investidores, de R$600 mil, tá?
para ter uma estrutura de fundo para isso não faz sentido, né, em todos os sentidos, tá? Então, e também possibilita você, como investidor, não entrar via um veículo terceiro, mas de fato entrar como mutuante direto na empresa que você está entrando, tá? Falando um pouco do mercado, né, de queijo vegetal hoje, eu compartilhei um pouco, não sei se você entrou agora, mas a gente está falando de um mercado que está crescendo com uma demanda reprimida. A própria Lisiane, né, está faltando braço comercial, vai falar um pouco do use of proceeds, né, dessa rodada, porque é um mercado que está demandando muito, mas que hoje, por não ter estrutura comercial preparada, né, para isso ela não consegue vender, ela tem uma demanda reprimida muito grande. Eu participei de um investimento, eu sou investidor de uma marca de chocolate vegana, que quando eu investi, ela faturava na casa de 13, 15 mil reais por mês. Esse mês está superando 300 mil em faturamento. E o que eu vejo muito desse nosso mercado é que tem muita demanda reprimida. Tem muitos e muitos mercados, empórios, mini mercados, pontos de vendas mais, né, focando mais na questão dos produtos free from e gluten free, querendo trazer esse tipo de produto, mas com pouca opção no mercado, né? O tamanho do mercado hoje no mercado free from, né, como eu falei, de 2,5 bi no Brasil, vai finalizar o ano nessa casa, então o mercado é bastante grande, já superando aí 2 bi de tamanho, tá? Eu queria aqui apresentar a Lisiane da Novar. Lisi, se apresenta aí, fala um pouco desse negócio incrível que a gente vai estar investindo junto. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Me escutam? Perfeito. Algumas pessoas eu conheço, outras não, então vou me apresentar mesmo desde o começo. Eu sou Lisiane, então estou com a Novar, já vai fazer 4 anos, né? A empresa está tracionando desde 2018. Eu venho de outros mercados que, apesar de serem bem diferentes, me agregaram muitas experiências, né? Que eu consigo claramente entender a importância delas na minha atuação hoje com a empresa. Antes de vir para esse mercado, né, da alimentação, com o qual eu já tinha um fit há muitos anos, eu estava na área bancária. E na área bancária eu atuava diretamente com corporações, né, com empresas. E isso me trouxe uma visão mais ampla também do mercado, dos mercados. Antes disso, eu atuei numa instituição bem reconhecida da área de saúde, né, num grupo hospitalar do Sul. E antes disso, passei por escolas de informática, indústria da área eletromecânica, fiz intercâmbios também no exterior. Então, tem toda uma experiência que foi contribuindo aí com o meu entendimento sobre o mercado, né, e sobre os negócios. Há 4 anos, quando eu decidi abandonar a carreira corporativa, né, eu fiz todo um processo de autoconhecimento para poder me encontrar realmente e entender o que de fato eu queria fazer com propósito, né, na minha vida. E aí foi que, junto com isso, descobri alergias alimentares que eu tinha, na verdade, desde criança, e convivi com elas a vida inteira, até os meus 37 anos, sem entender porquê, né, daqueles sintomas. E aí tudo convergiu, na verdade, para que eu viesse a adotar, né, esse estilo de vida mais natural, sem alguns insumos que tradicionalmente as pessoas consomem, né, como é o caso do leite, da carne. E hoje eu me sinto muito realizada, né, tocando esse projeto, tem muito a ver comigo. As pessoas, amigos que me conhecem há mais tempo, chegam a comentar: nossa, Lise, hoje tu vive o que tu é, realmente tu é o que tu vive. Hoje a gente enxerga a Lise na Novar e a Novar na Lise. E isso acho que deixa muito claro, né, fica muito claro quando a gente está executando um negócio, enfim, um propósito. Falando um pouquinho sobre a rodada, né, e primeiro como eu conheci o pessoal do Vegan Business, como eu conheci o Krika, na verdade foi através de uma pessoa que, acho que estava aqui, o Júnior, que me apresentou o Krika, né, e a gente começou a conversar faz mais de 1 ano, e no início, quando a gente começou a conversar, a ideia não era captar através do Vegan Business, e sim trocar ideias.
E a gente conversou bastante, eles começaram a me conhecer e aí depois eles fundaram a plataforma e acabou que depois de toda essa curadoria, né, de todo esse amadurecimento da nossa relação também de confiança, estamos aqui captando hoje para Novar. Essa captação ela vai ter um teto de R$600 mil, né? E como que a gente vai aplicar esse recurso? É como o Krika falou, hoje a gente enxerga que tem um mercado latente pelo nosso produto e a gente não está dando conta de vender e também não de entregar, né? Então, onde a gente vai investir? 50% desse capital vai ser investido em equipe, pessoas para nos auxiliarem, para auxiliarem a empresa a vender, a operacionalizar, a fazer um pós-venda, né? Fazer um processo estruturado comercial que vai nos trazer um resultado bem mais interessante. E no back-office, a gente vai usar 25% desse recurso para otimizar o nosso processo produtivo, para que ele dê calço para essas vendas que a gente quer fazer, que a gente vai fazer. E uma outra parte do valor, 25%, parte vai ser utilizado em marketing, e uma outra grande parte desses 25% vai ser usada em controles, em administração, né? Afinal de contas, com o crescimento, a gente vai precisar também ter uma estrutura por trás para ter um controle mais adequado também da operação. Acho que, não sei, Krika, se queres abrir para perguntas, algo mais que eu possa falar. Os produtos? Fala dos SKUs, né? Isso, os produtos. Eu acho que também do mercado de atuação hoje, falando um pouco do varejo e do food service. Claro, na verdade a gente, desde que desses 4 anos aí, a maior parte dele a gente atua justamente em food service, né? Atendendo quem no food service? Pizzarias, outros perfis de restaurantes, cafeterias, produções de alimentos, né? Produções de salgados, microindústrias de outros produtos como pão de queijo. E desde que a gente fez o rebranding da marca, que foi há 3 meses, a gente reformulou toda essa cara do produto, né, para estar na gôndola de uma forma mais competitiva. Então, com isso, a gente está começando a negociar outros perfis de conta agora e começando a se expandir mais também no mercado, porque a gente entende que a gente agora... Você até viu em janeiro, né, essa mudança por completo, né, lançou a nova marca, fevereiro já teve 30% da receita vindo de varejo, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente percebe que o produto está sendo super bem aceito, os clientes elogiam bastante, a gente ajustou a fórmula também, né, para que ela ficasse ainda mais agradável, preservando sempre o nosso valor, que é o nosso principal diferencial, que vocês vão ver no pitch quando vocês acessarem ele lá na plataforma, que é não utilizar além do amido modificado, que é o principal aditivo que a maioria da indústria usa, e especialmente falando em indústrias concorrentes nossas, que tem um processo escalado já industrial, utilizam, que é o amido modificado. Então, a gente não utiliza isso no nosso produto e não utilizamos nenhum outro sintético, nem aromatizante, nem conservante que seja sintético. Então, o produto é realmente clean label e esse é o nosso grande diferencial. Produtos. A gente tem hoje, para atender o varejo, né, a ponta, a gôndola, 8 produtos, sendo 5 queijos, frescal, mussarela, provolone, cheddar e requeijão. E 3 sobremesas, 3 cheesecakes, né, fantásticas, que são... Não só do Brasil, tá? Temos aqui um fã número 1. É o melhor da Dinamarca também, tá? Temos aqui um fã número 1, temos o cheesecake de café com ganache, cheesecake tradicional, né, que é o de frutas vermelhas, que é o campeão de vendas, ele é unânime, e o cheesecake de maracujá. Depois, no food service, a gente exclui o frescal, com o qual a gente não atende food service, segue atendendo com todos os demais produtos, e ainda temos outros 2 no food service, que é uma ganache cremosa, que o pessoal utiliza para fazer pizza doce, recheio de salgados, coisas desse tipo. E aí a gente tem também o requeijão na versão para substituir os processados de cheddar que tem no mercado, né, tradicional. E, além disso, para os restaurantes, para o food service, a gente apresenta também a sobremesa num outro formato, que é um formato que permite que restaurantes mais sofisticados ou que já não querem mais utilizar o plástico, né, que é ainda a única embalagem que a gente utiliza o plástico nas sobremesas, eles têm a possibilidade de fazer o empratamento desse produto, dessa sobremesa, diretamente no restaurante. Então, a gente fornece ele no formato de um kit,
que além de ser mais econômico para o restaurante, também permite que ele apresente o produto com o padrão de empratamento dele, né? Um padrão mais sofisticado. Muito bom. Lizzy, uma coisa que eu acho legal compartilhar aqui, eu sou, né, consumidor, o produto está aprovado pela minha filha, pelo meu filho, que não para de comer também, todo mundo da nossa equipe, né, já aprovou, e teve até uma pergunta do Ricardo aqui que eu queria só responder. O Ricardo, ele perguntou como funciona o processo de diligência da nossa plataforma, tá? Então, eu acabei de explicar que a diligência degustativa acontece com meu filho e minha filha, e aí vai para o resto do time, brincadeira. Mas, assim, falando então da nossa diligência, de fato, né, de quais critérios passam. A gente tem uma diligência interna, que é o nosso comitê de investidores. Aí a gente tem investidores já no mercado. O João, infelizmente, teve um imprevisto, mas o João, nosso sócio, ele cofundou alguns negócios. O último negócio dele, ele vendeu no ano passado, então ele teve todo o ciclo de diversas captações até vender a companhia dele para uma companhia maior. Já captou algumas rodadas por equity crowdfunding. E além do João, a gente tem investidores do Vegan Business, que são investidores qualificados, venture capitalists, que vêm do mercado. Então, lá a gente cria uma diligência interna para entender se o perfil, se o negócio está dentro da nossa expectativa. E aí a gente tem uma diligência externa com a FCM Law, tá? A FCM, que o Heitor está aqui. A FCM é um dos principais escritórios hoje no Brasil, focado na economia das startups, né? Nos negócios escaláveis, existe todo um processo de uma diligência jurídica, e aí juntamos equipe interna com a FCM para, de fato, dar o green light daquela empresa estar preparada para captar com a gente. Tá? Então, esse é o nosso processo de diligência e, obviamente, quando a gente fala de alimentos, né, a gente sempre tem também, né, um olhar para o mercado. Né? Então, a Nová, né, não só atende um mercado que, de fato, tem uma demanda reprimida, mas, na nossa opinião, é um dos principais aí produtos de qualidade nesse mercado do Brasil. Nelson, muito bom te ver por aqui também, acabei de ver sua imagem, que bom te ver por aqui, amigo. Então, esse é o nosso negócio. A gente entra com essa rodada, né, da Nová na segunda-feira da semana que vem. Se você ainda não está inscrito na nossa comunidade de investidores, a Ana, ela deixou o link aqui, eu vou copiar aqui. Se inscreve aqui na comunidade para você receber, né, o recado na segunda-feira. A gente já teve as 2 primeiras rodadas efetuadas com muito sucesso, né? Foram rodadas que acabaram muito rápido, então eu não gosto de ficar fazendo, né, essa venda de antecipação e tal, mas de fato, se você quiser participar, é bom você olhar, né, quanto antes, quando a rodada estiver no ar. Vai ter toda a documentação na plataforma, né? Então tá tudo por lá. E espero, né, que você vai poder provar também o produto da Nová na sua cidade em breve, né, com esse crescimento da Nová. Se alguém tiver alguma pergunta de fato, né, sobre a Nová, tem aqui o Luiz. Qual o faturamento hoje, o local de atuação e metas de crescimento? Então. Pode responder, Lizzy. Eu ia justamente te pedir para falar disso, que eu achei que tinha faltado, né? Boa. Beleza, a gente vai pegar o valor, vai investir em time, vai investir em produção e vamos, né, crescer o quanto. A ideia é crescermos 3 vezes em 12 meses. O faturamento mensal hoje, ele quase bateu 50 mil em março. Tudo indica que a gente vai passar disso já em abril, né? Ainda sem o time que a gente almeja. E como que a gente vai fazer isso, né? Hoje a gente atende, para vocês terem ideia, uma média de 100 pizzarias. Eu falo uma média porque vai oscilando isso, algumas, né? Infelizmente na pandemia muitas fecharam, a gente vai lá e capta novas e assim vai fazendo. O mercado de pizzaria no Brasil, ele é composto por mais de 40 mil pontos, né, de pizzaria. Então, assim, a gente não atende nem 0,0000 ainda de percentual, e nem falando que a gente vai atender nesse 1 ano todo o Brasil, não, a gente nem precisa disso. Se a gente focar em São Paulo e Sul, que é onde a gente está mais focado hoje, já respondendo a tua pergunta de onde a gente está, a gente já tem um universo enorme para explorar. Se a gente for falar de empórios... Não só de pizzaria, né? Mas de empório, né? De varejo. Eu falo pizzaria porque foi o que até agora, foi o que nos carregou até aqui e é o maior número de clientes. Mas, assim, se a gente for falar de empório, são mais de 500 mil no Brasil ao todo, né? Considerando todos os perfis.
Então, assim, é um universo imenso que a gente ainda tem para explorar e que realmente a gente não está explorando hoje porque não tem braço, né? A gente é um time super enxuto e realmente não está tendo como fazer isso. E aí precisa, como é um perfil industrial, diga. E tem até uma pergunta aqui da Mônica que eu acho que vai junto com isso, né? Que assim, se a gente da Vegan Business vai continuar fazendo a medição futura da empresa, né, entre investidores, ou a partir do momento do investimento será investidor e a empresa pode, vamos supor, captar sem a gente, tá? Nosso papel é sempre olhar para o melhor da empresa, tá? A gente pode lançar uma segunda rodada da empresa? Sim, podemos. Temos interesse? Claro, mas o nosso interesse principal como investidores da empresa é que a empresa dá certa. Então, se a gente sai agora de uma rodada pré-seed para uma rodada seed que é mais viável trazer um fundo de venture capital para aquela rodada, a gente utiliza da nossa rede de contatos do mercado de venture capital, tanto da minha quanto da FCM, que a gente vive desse ecossistema e pode trazer um investidor institucional para a rodada. O que está acontecendo muito nos Estados Unidos, com cada vez mais frequência, é que a gente vê rodada mista, tá? Rodadas maiores, essa rodada de 600 mil, a gente consegue fechar por conta própria dentro do nosso ecossistema. Mas vamos supor que a gente quer lançar uma rodada daqui 12 meses da Nová de 5 milhões para poder dar uma escala diferente para o negócio ainda maior. E a gente quiser fazer um ticket de 3 milhões para Venture Capital e 2 milhões via plataforma. Isso também é uma possibilidade, tá? Então, a gente tem um único interesse, que a empresa dá certo, tá? Porque eu sou investidor da empresa. Eu quero manter um relacionamento próximo da Lisiane, porque eu quero que o negócio dela prospere, porque nós todos aqui, 50 pessoas que estão nesse webinar, se tudo der certo investindo na Nová, a gente vai prosperar lá na frente também, tá? Então, isso é uma resposta, e a Mônica, ela até estendeu a pergunta falando o que seria, né, retorno médio, curto e longo, de curto, longo e médio prazo. Quando você investe numa companhia que está só começando, os cenários de saída têm alguns variáveis, tá? O longo prazo é a aquisição daquela empresa, tá? Isso pode acontecer num período, não se sabe, essa é a verdade, tá? Mas uma empresa começa a se tornar mais atraente para um buyer, né? Para um player do mercado, quando ela ultrapassa aí os 2 dígitos de milhões faturados no ano, né? 10, 15, 20 milhões de faturamento no ano. Então, pode também ter uma saída, né, para nós investidores numa rodada de capital, numa Series A, numa Series B, que pode acontecer dentro de um prazo de 2 a 4 anos, tá? Então, existem alguns cenários, curto prazo, não é esse tipo de investimento, tá? A Nová pode ser comprada ano que vem? Pode. Porém, não é isso que a gente espera. A gente está buscando levar ela para um próximo nível, preparar ela aí sim para uma captação mais robusta, para com que ela pode de fato escalar de forma vertical. Agora a gente está indo de ponto A para ponto B num valuation muito pé no chão, no momento inicial da empresa, onde nós investidores podemos entrar no momento early stage, né? Estou falando valuation pé no chão, a gente está falando de valuation de 4,8 milhões de reais, tá? Então, a gente está falando, de fato, de um início aí de uma empresa que já tem resultado, tá? Ela é da economia real, faturou 400 mil no ano passado, tá? Então, ela está operando no positivo, mas agora a gente quer dar essa atração para a empresa se tornar cada vez mais interessante. O Léo está falando aqui, obrigado, Léo, ele está dando parabéns pela oferta da Nová. Como estou fora do Brasil, a pergunta dele se você quer mandar um e-mail, Léo, pode mandar um e-mail, tá? Mas você pode sim investir também, sendo estrangeiro, né? Heitor, quer tocar nisso um segundo? É um pouquinho mais longo o percurso para fazer esse investimento, mas é possível. A gente já estava discutindo isso há um tempo, então é possível sim, a gente só precisa fazer algumas adequações. Me manda um alô por e-mail, Léo, e aí a gente troca uma ideia sobre isso, tá? André Antivilo também, empreendedor aqui, estou vendo o André da minha cidade, muito, muito boa noite, André, que bom te ver por aqui. Investidor também, que espero ver você como investidor aqui na nossa rede também. E pessoal, se não tiver mais perguntas, eu quero agradecer aí o tempo de todos. Eu sei que segunda-feira também tirar aí essa noite para estar com a gente. O André está em Sydney, muito bom, André. Então eu quero agradecer todo mundo aqui por ter participado hoje. Eu me coloco sempre à disposição para esclarecer dúvidas, tá? Vou deixar meu e-mail aqui para quem quiser
bater papo, trocar ideia ou tirar perguntas, é o mesmo e-mail que eu mando lá o mailing, mas está aqui para quem quiser bater um papo comigo. E vou deixar também o meu WhatsApp, que está sempre disponível aí para conversar, tá? Tem mais uma pergunta aqui, ó. O Convertible Note paga juros mensais ou só entra no equity? Heitor? Apenas equity, tá? No modelo da tese da Vegan Business não há a aplicação de juros no título. Isso, não é um modelo diferente disso, né? Então, não. Pessoal, muito obrigado. Ingo, muito boa noite. Você conseguiu resolver sua questão com a Nádia também? Boa, muito bom te ver por aqui. Fico feliz também em ver pessoas da indústria que estão acompanhando aí nosso trabalho. E, pessoal, estamos à disposição. Lisiane, muita sorte. Na segunda-feira estaremos juntos. Eu espero ter o máximo aí de vocês como sócios. A gente está investindo tanto na física quanto na jurídica via Vegan Business. É isso, pessoal. Muito boa noite. Muito obrigado mais uma vez.